Bom, hoje a doutora Maitê Pimentel está com a gente. Bem-vinda, Bela. Tudo bom? Tudo. Hoje vamos falar sobre andropausa. Andropausa é, mal comparando, como a menopausa para a mulher, é o mesmo momento para o homem? Então, a gente não é a mesma coisa, mas a andropausa vai cair o hormônio masculino, que é a testosterona, e a menopausa cai o hormônio feminino. Então, a menopausa, a gente tem aquela interrupção da menstruação. A gente não consegue no homem saber quando isso acontece. Não acontece, é verdade. E como que você sabe? Com os exames? E com os sintomas. Com sintomas também. Por isso que é importante você ficar de olho nos nossos mitos e verdades e tirar suas dúvidas. Então, para isso, mande suas perguntas, né? Sim. Vamos começar com os nossos mitos ou verdades? Primeiro deles, qual é? Vamos ver. Andropausa e menopausa são a mesma coisa. Quer dizer, você já falou. Foi. Mito. Mito, né? Então, a gente sabe que é parecido. O que é parecido vai diminuir o libido. E o que é o libido? É a vontade sexual, né? A mulher, como interrompe a menstruação, é fácil da gente já começar a pensar, será que eu já estou perdendo a vontade porque eu estou na menopausa? O homem pode acontecer dos 45 anos em diante. Às vezes começa com 60 anos, Kátia. Mas então é tão flexível desse jeito? E é bem mais devagarzinho do que na mulher. E aí o que acontece? Você fala, será que eu tô cansado? Será que eu já não gosto mais da minha mulher? Será que eu tô com um problema hormonal? Será que eu tô com obesidade que bloqueia a testosterona? Será que eu tô, sei lá, com depressão? Existem várias possibilidades de diminuição do libido no homem, né? E como o homem precisa da ereção para falar que tá com libido, com desejo sexual, isso incomoda muito mais do que na mulher. Ainda mais o homem, né? Que para ele, masculinidade e sexo são a mesma coisa praticamente, né? E homem tem tabu, tem vergonha de falar isso. Não vai comentar com a mulher nunca, né? Não. Tem que comentar, mas comente com o médico olha, não tem como a gente esconder absolutamente nada, né? Vamos ver mais um? Andropausa está associada à impotência sexual. Verdade. Então, o hormônio masculino, que é o que vai cair, que chama testosterona, é o que dá, além da memória, disposição, massa muscular, é o que dá a vontade sexual, libido, tá? E isso vai provocar essa ereção no homem. Então, se o seu marido já não está tendo aquela ereção diurna, que é quando acorda, já pode ser um dos sinais de andropausa, tá? Outro sinal é muito cansaço, até tem uma relação sexual, mas não é da mesma potência que era antes. Né? Às vezes demora para ter essa primeira ereção, então isso já vai dando um sinal. E homem tem que ser questionado, sabe por quê, Kátia? Por quê? Eles têm vergonha de falar. Tem mesmo. Então, você que está em casa e sabe que teu marido não tá a mesma coisa, isso é comum. Isso não é, ai, que feio, comum. Não, a mulher entra na menopausa, o homem entra na andropausa. Mas aí tem que levar para o médico poder até orientar como resolver esse problema, né? Sim, a gente tem o tratamento para isso. Vamos ver mais um? Tratamentos não são eficazes. A gente já está adivinhando, né, a pergunta? A gente está meio adivinhando. Vamos abrir a tenda. Olha. Mitos são eficazes. Então, a testosterona é um hormônio que dá para repor. Da mesma forma que a gente repõe na menopausa as mulheres. Existem várias formas de reposição, então dá para tratar? Dá. Vamos ver o próximo, antes que a gente já se adiante. A reposição hormonal masculina exige aplicações diárias de hormônio. Mito, tá? Mas o que acontece? Isso é um mito agora. A nossa reposição hormonal antiga, que não é muito antiga, uns 2, 3 anos atrás, era com injeção. Era com injeção? No bumbum, então o homem se aplicava? Tem que, na farmácia, né? Não sei, né? Ué, olha no espelho, faz o caminho. Sei lá, você tem gente, a insulina não se aplica? É verdade. É que não pode, sabe qual, isso daqui é legal falar. Quando a gente injeta uma injeção, você tem que dividir o bumbum em 4 e ser no quadrante superior lateral. Então, dividiu aqui em 4, tem que ser aqui. Aqui, né? Por isso que às vezes você não pode aplicar sozinho em casa. Porque você pode pegar o nervo ciático. É verdade, com um pouquinho para baixo, um pouquinho para o lado. Não é difícil, mas... Mas antigamente era todo dia? Injetável. E o homem tinha que ir todo dia para farmácia? Não, de 15 em 15 dias. Senão... E tem uma injeção que é mais depótica, de 4 meses. Hoje, nós temos novidades. O quê? A gente tem um gel, que é um desodorante, que você passa diariamente. Cada desodorante é 30 gramas de testosterona e você põe o desodorante e você tem picos diários de testosterona. Então, está mais eficaz, porque você consegue uma continuidade. E você não tem
aquele hormônio circulando pelo corpo todo do mesmo jeito, A absorção é melhor e os perigos de câncer também diminuem um pouco, né? É lógico que isso daqui não é para sair comprando o negócio e aplicando. Gente, nada é assim, porque isso é automedicação, né? Porque o excesso faz mal, pode dar câncer de próstata. Mas se você tiver a baixa e colocar direitinho, melhora tudo na vida. Olha que legal! Olha, somente homens com mais de 40 anos sofrem queda nos níveis de testosterona. Mito. Mito, né? Então, essa é a idade que realmente começa uma queda. Depois dos 60 anos de idade, quase 33% dos homens já estão na andropausa. É? E depois dos 70, mais de 50%, tá? Nossa. Então, olha que incrível. Homem pode ter filhos até, às vezes, 60, 70 anos de idade. Mas tem gente que tem mais de 70 e engravida mulher ainda, né? Então, homens, tomem cuidado. Não é igual mulher. A andropausa vem mais tarde, né? Aí você fala, pode ter antes dos 40? Sim, porque a baixa de testosterona não é só por causa da idade que cai a testosterona. Obesidade também, bloqueia né? a testosterona. Verdade, ó. Então, todos os pacientes obesos, jovens, têm diminuição do libido, tá? Quando a gente fala em diabetes, também diminui a testosterona. E, consequentemente, a libido. Existem infecções de testículo, até cachumba, não é? Uma verdade. Infecção. Infecções na hipófise, que é a glândula que produz a testosterona no testículo. Existe aquela torção do homem também. No saco, né, escrotal, que também pode dar uma... Então, jovens podem ter diminuição do libido, diminuição da ereção, diminuição da atividade sexual por causa de baixa de testosterona. Agora, não adianta falar assim, eu tô com baixa libido, mas eu tô passando por um momento tão difícil que isso é normal. É normal? Não, o normal é você ir para um médico para ele saber direitinho o que pode ser feito, não é? Sim. Até para controlar esse estresse, né, doutora Maitê? E, na verdade, o próprio estresse que produz o cortisol é a segunda maior causa de diminuição de testosterona. Não dá para ficar naquele círculo vicioso, né? E testosterona, ela não melhora só o libido, melhora a memória, disposição, energia, força muscular, e evita até osteoporose. Então, não dá para brincar, né? Sim. Vamos para as nossas perguntas. Chegaram muitas perguntas. Vamos ver a primeira de quem é? Ana Cristina. Meu marido tem 52 anos, eu 30. Agora estamos tentando ter filhos e não conseguimos. Já fiz todos os exames e estão normais. Será que ele pode estar na andropausa? Isso pode atrapalhar a fertilidade? Muito bem, Ana Cristina. Então, o homem precisa de testosterona para produzir os espermatozoides na quantidade e na qualidade perfeita. Então, quem tem testosterona baixa tem maior grau de infertilidade. Também. Então, os homens, quando não estão conseguindo engravidar, então, quando não consegue o casal, não é só a mulher. Não, né? Então, a gente tem que ver se tem testosterona, se a qualidade do espermatozoide está boa e várias coisas de infecção que existem. Então, nesse caso, o marido realmente pode estar. Pode, né? É só fazer o exame, isso daí vai ser comprovado e tratado. Mas não adianta também ficar no achismo, né? Não, vai é no fácil. médico, facinho, é um exame resolve, muito né? simples de fazer. Então, leve ele para o médico então, viu, Ana? Vamos ver mais uma? Selma, meu marido fez cirurgia de próstata e depois disso não consegue mais ter ereção. Hormônios poderiam ajudar? Isso é muito interessante, Selma. Por quê? Quando a gente fala em diminuição da ereção, existe a causa hormonal que a gente está falando hoje, existe a causa da estrutura. Então, o pênis... O corpo cavernoso é um músculo, que ele tem a flacidez e a ereção. Dentro desse músculo, Kátia, tem vaso, tem nervo. Então, se numa cirurgia, às vezes acontece, você lesa artéria, lesa nervo, lesa estrutura anatômica, não tem como dar o hormônio e melhorar. Sim. Então, toda vez que tem uma impotência sexual, homens devem procurar o urologista e, se possível, o endocrinologista. Por quê? Você tem que tratar a parte estrutural e a parte hormonal. Mas hoje em dia, para a parte estrutural, também tem saída, tem as próteses. Sim. E uma variedade tão grande, a gente já trouxe aqui várias vezes, né? Isso, e é muito bom você falar isso, Kátia, porque quando tem a prótese, você vai ter uma ereção, né? Sim. Só que tem que também repor a testosterona. Porque você vai conseguir a ereção, mas não é a ereção que você tinha antes, porque não é pela testosterona, a libido, né? Aí você vai ter o desejo induzida, e vai né? conseguir uma relação sexual saudável. Então, tem que ir para o médico, tem que resolver de uma vez, e não paliativo. Sim. Né? Bom, vamos ver a pergunta da Poliana qual foi? Quais são os principais sintomas da andropausa e o que acontece no corpo do homem? Sintomas quais são? São variáveis também, Maitê? Principalmente cansaço, indisposição.
Então acha até que é uma depressão, que não tem mais vontade de fazer nada, acorda com muita preguiça, dificuldade para executar as funções diárias. Aquelas funções que a pessoa executava com tranquilidade, né? Sim, para de ter vontade de ir na academia, de fim de semana ficar mais quieto. E perda de memória também interfere com a baixa de testosterona. Outra coisa, essa parte do libido que a gente já falou, da ereção. A andropausa está associada com a perda de cálcio. Então, quando a gente tem um homem com osteoporose, tem que pensar em tabagismo e andropausa, baixa de testosterona. Agora, se o homem fuma, se ele bebe demais e ainda sente isso tudo, quer dizer, o prejuízo para o corpo é muito maior, né? Sim, porque a obesidade também bloqueia, então. né? E aí vem diabetes, vem hipertensão e outras coisas. Gordura de fígado e infarto, né? É. Quando, Poliana, você fala o que acontece no corpo, porque isso é muito subjetivo, né? No corpo, geralmente perde a massa muscular. Então, os homens ficam com os braços mais fininhos, flácidos, murchinho, e aumenta um pouco a gordura visceral. Que é aquela terrível para a saúde da gente. Então, Poliana, se você está perguntando isso porque tem alguém na sua família, marido, pai, que você está percebendo algo, aproveita e indica para ir para o médico, né? Sim. Vamos ver mais uma. Noemi, é verdade que os homens com andropausa correm riscos de desenvolver doenças mais sérias? Verdade, Noemi. A gente sabe que a baixa de testosterona está envolvida em risco cardíaco aumentado, em aumento de diabetes, hipertensão, infarto e derrame. Então, quando a gente fala só desses sintomas que é o dia a dia que a gente consegue avaliar e perceber, por trás disso tem muitas outras coisas, né? A própria gordura visceral, ela aumenta com a baixa de testosterona. Verdade. E a gente já sabe que gordura visceral é um prejuízo para o fígado, gordura, é prejuízo para a saúde de forma geral. Olha, sabe o que eu acho? Homem é difícil ir no médico, isso é uma verdade. Mas a gente tem que escolher, em casa a gente fez isso já, escolher um mês, a gente tem a tolerância de março para abril. Março para abril, chegou abril, você vai ter que fazer seus exames, não tem escolha. Porque se a gente determina um mês, você não fica empurrando com a barriga. Não é verdade, Maitê? Senão a gente esquece. A gente esquece, a gente tem outras prioridades. Infelizmente, para muita gente, a saúde não é prioridade. E, na verdade, quando a gente só trata sintomas, quando vem a doença, já às vezes é muito tarde. Então... Prevenção é muito melhor. Nem fale. Então não tem, né? O mês azul, o mês cor-de-rosa, que a gente fala das prevenções da mulher, do homem. Coloca às vezes nesse mês um outro, como você faz em outro, Kátia. Colocar, fazer todos os exames. Em casa a gente faz março, abril, até que hoje eu pedi para a doutora Maitê. Maitê, traz dos pedidos médicos que a gente vai fazer tudo. Porque se não é assim, gente, protela. Sim. Então, março, você fala assim, já voltei de férias, tá tranquilo, cuido de mim para depois continuar o resto do ano. Não é? E é chato, né, fazer exame. Então, você sempre, como você não tá com sintoma doendo, você não procura muito. Pois é, mas tudo que é chato, aprendi a duras penas. A gente faz primeiro para se livrar logo de uma vez, não é? Vamos ver mais uma? É a última de hoje, da Ivete. Se um homem não tem andropausa, ele pode ter filhos com mais de 60? Pode, Ivete. Então tome cuidado. Você falou animada, mas nem sempre o rapaz fica animado nessa idade. Aliás, eles não queriam que fosse assim. Pensou com 70 anos, se você não quer, você engravida. Mas olha que interessante, Deus, né? Hein? Por isso que a mulher, hoje em dia, a gente tem muitas técnicas até de guardar o óvulo, né? Porque hoje em dia a mulher indo lá trabalhar, pensando no estudo, você vai deixando a carreira de ser mãe para depois. Pense em guardar óvulos, pense em perguntar para o teu médico, tem um exame que a gente vê ovulação, tem exame da menopausa precoce. O homem também tem que se preocupar nisso, mas o homem um pouquinho para depois. Se preocupar, se não quiser ter filhos, e também não esquecer que a gente está falando de filhos, enfim, falando da andropausa e de quanto que o homem continua fértil, mas as doenças sexualmente transmissíveis, né? Sim. E outra coisa, Kátia, é assim, por exemplo, se tem uma mulher jovem que tem um marido que tem mais idade. Às vezes você fala, não vou, né, usar o anticoncepcional, algum método anticoncepção, porque ele já tem 60 anos. Não. Você pode engravidar sim. Na minha família, teve um tio nosso que teve filho com mais de 70, acho que foi 73. Pensou o susto? Porque 73, arre égua, né? Com 2 anos a criança e com 75 a fim de sossego. E tem criança correndo na casa? Vou te contar uma história. Da sua família também? Não. Não? Uma paciente minha, de Bernadette, de 53 anos. Já avó, veio o marido para tratar de andropausa. Tratei. E aí? Sabe o que aconteceu? Ela engravidou. Ela engravidou. Fê Mari. Ela queria? Não.
Ela falou que ia deixar o neném pra eu cuidar, cara. Deixa pra você cuidar, vai nessa. Deixou? Não, né? Essa hora ninguém consegue fazer isso. Mas gente, olha, vou te falar uma coisa. Repara, quando você não quer, aí que você engravida mais rápido. Porque já foi até testado, né? Sim. Que quando você deseja muito engravidar, a emoção também muitas vezes pode bloquear isso, né? O nervoso e estresse bloqueia totalmente a função ovariana. Então, aí você relaxa, que você acha agora já não vou mais engravidar, pimba, engravida. Muitas mulheres tentam, fazem fertilização, aí desiste. Aí depois que desistiu, relaxou, engravida. Ou então adota uma criança e aí engravida, Sim. né? Olha, converse com o seu médico, automedicação nunca. Protelar também para se cuidar, nunca é e-mail. Então, vá ao médico, não espere só ter sintomas, faça o seu check-up. Não estou falando isso para quem tem plano de saúde, que é para quem vai particular. Vai para o SUS e hoje tem várias opções aí de hospitais para você se cuidar, de AMAs e tudo mais, mas não deixe de verificar se você está bem de saúde, porque tudo aquilo que a gente tem de diagnóstico logo no início é mais facilmente curado, não é? E qualidade de vida é o que a gente tem que buscar, né, Maitê? Com certeza, cara. Olha, eu vou passar os contatos da doutora Maitê Pimentel. O site é o www.endocrinologista.com.br. Se você quiser sugerir algum tema, fique à vontade. A gente volta com a doutora Maitê e a gente esclarece para você. Obrigada mais uma vez. Obrigadão, viu?